Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que mais uma vez diante dos irmãos e principalmente diante de Deus para trazer a sua mensagem, a sua palavra. E hoje nós vamos abordar um tema leve, feliz, alegre. E falaremos dessa forma então sobre o pecado, né? Hoje eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Éfeso, no capítulo 2, onde nós encontramos verdades eternas, algumas poderosas, falando sobre o pecado, mas falando sobre salvação e a graça que Jesus pode nos conceder. Vou convidar os irmãos para que nós façamos essa leitura inicial no capítulo 2, versículo 10. Guardar enquanto os irmãos encontram esse trecho, esse texto tão bonito da palavra do Senhor. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Bom e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, com a Bíblia aberta, com a Tua voz escrita, Senhor, nesse livro, onde nós agora estudaremos, Senhor, sobre o Teu maravilhoso plano de salvação, ó Pai. Que o Senhor me use e me capacite, porque sem Ti eu apenas vou proferir palavras sem sentido e sem objetivo, mas eu necessito que o Teu Espírito seja derramado nessa noite, Senhor, para que possamos entender e para que possamos ouvir somente a Tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós começamos pelo versículo 10, porque é um versículo que fecha bem essa primeira parte do capítulo 2, mas nós vamos fazer a leitura expositiva, expondo ponto a ponto desses 10 versículos. Então voltemos ali para o versículo 1, onde nesse livro, caso os irmãos não saibam, essa carta ela foi escrita a um povo gentil. Os gentios, eles são aqueles não judeus, ou seja, todo mundo fora do corpo de Israel, do corpo de Jacó, é considerado gentil, à luz da palavra, no qual nós nos enquadramos, certo? E Paulo, sendo judeu, ele escreve para gentios, através da salvação redentora de judeus e de gentios. Então, se fez necessária essa carta para que nós, que não fazemos parte de um povo escolhido, especificamente uma nação, uma raça etnicamente escolhida por Deus, nós fazemos parte de um povo eleito, escolhido por Deus, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações, sendo essa a sua amada igreja. E nós vamos ouvir uma coisa muito poderosa e muito bonita sobre essa igreja. Versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo está apresentando uma condição que faz parte da vida de todo aquele que possui a natureza humana. Você tem genes humanos no seu DNA? Parabéns, você faz parte desse grupo humano. Você está preso em sua natureza a uma condição corrompida, e Paulo vai chamar essa condição de mortos em delitos e pecados. E a primeira coisa que nós precisamos entender nessa figura é que Paulo ele está considerando morto, é isso mesmo que você está pensando, é aquele que não reage, é aquele que não pensa, é aquele que não tem opinião, é aquele que é cutucado e não reage, não tem absolutamente nada que ele faça, porque está morto, está completamente separado da sua consciência. Morte, ela é uma palavra interessante, que ela é usada muitas vezes para muitos assuntos, mas principalmente para falar sobre separação. Morte significa essencialmente separação. Quando Deus fala para Adão e Eva que o dia em que comerdes deste fruto proibido, certamente morrerás. Qual foi a tentação do diabo? Ele tentou falando, não, vocês não morrerão, vocês se tornarão como Deus. E eles não entendiam que essa morte era uma morte espiritual, uma separação eterna. E nós temos a genética, a biologia, os pensamentos, as frustrações, as angústias e a separação eterna, porque os nossos pais, lá da nossa primeira parte da nossa árvore genealógica, pecaram. E de lá para cá nós temos essa natureza corrompida, eternamente separadas de Deus. Paulo, ele passou 3 anos em Éfeso, pregando e falando, onde ocorreu um grande avivamento, porque pensa, para eu falar com os irmãos aqui, nós temos todo um equipamento, né? Nós temos microfones, nós temos amplificadores, nós temos um lugar climatizado, nós temos cadeiras confortáveis para os irmãos se sentarem. Em Éfeso não. Em Éfeso ele precisava projetar a sua voz, ele precisava fazer ter diversos planos para que a mensagem fosse recebida. E lá ele trabalhou por 3 anos. E a carta de Éfeso, mais tarde, Paulo foi preso, e preso ele sentiu, e Deus o inspirou a escrever essa carta, que é uma carta com conteúdo teológico extremamente profundo, complexo e maravilhoso. Que aqui ele fala sobre uma palavrinha que nós usamos até hoje, que é a graça. E graças a Deus por isso. Quais foram as condições que Paulo falou desse morto? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos por um motivo: pecados e delitos. Erramos contra Deus, Ele nos deu uma lei, Ele nos deu uma ordem, e nós falhamos com Deus. Isso gera morte. Andamos no curso deste mundo. Tudo
o que o mundo oferece, o homem corrompido, morto, que não sente a presença de Deus, que não é tocado pela presença de Deus, ele vai seguir o mundo, porque o mundo lhe é prazeroso, o mundo faz sentido para ele, porque é um mundo morto, separado, corrompido, assim como esse indivíduo. E mundo, nós estamos falando de uma condição de pensamento, de raciocínio corrompida pelo pecado. Nós temos as músicas, nós temos as mesmas 12 teclas do piano ali, para fazer uma oitava, que vai de dó a dó, são as mesmas para o crente e para o descrente. Mas o crente, ele usa cada uma dessas 12 notas. Se você for para a Índia, para a Turquia, onde tem lá microtons, tem 35 microtons ainda, uma variedade imensa. Mas tudo isso o crente usa para a glória de Deus. Ele edifica para a glória de Deus. E o homem corrompido, ele vai usar canções belíssimas, canções bem escritas, canções bem feitas, mas com a mensagem corrompida pelo pecado. E nós, estando mortos, outrora mortos, em nossos delitos e pecados, gostamos disso. Isso nos dá alegria, porque isso conversa com o nosso coração. Segundo o príncipe da potestade do ar. Potestade é um poder, é um regente, é um rei, que dá ordem, dá o seu caminho, e aqui nós estamos falando do adversário, do inimigo, aquele que tem, infelizmente, aquilo que é agradável para todo aquele que está morto espiritualmente. Então, nós que outrora mortos seguíamos o curso deste mundo, fazendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Novamente, Paulo falando dos filhos da desobediência, daqueles filhos, daquela geração que veio de Adão e Eva, que pecou e caiu. E agora, irmãos, se o irmão quiser dar glória a Deus, agora, se o irmão quiser se levantar e gritar e dar um brado de glória a Deus, pode fazer, porque essa é a passagem mais bonita deste pedaço de texto. E agora nós nos dirigiremos para o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glórias a Deus. Aqui nós temos esse mais, né? essa conjunção. Mas Deus, porém Deus, entretanto Deus, sendo rico em misericórdia, rico em benevolência, rico em bondade contigo, que era um defunto, que era um morto, que já estava fedendo, podre. Não é ruim? Que não reagia. E Deus foi misericordioso e Ele operou um milagre, que é o mesmo, Paulo está falando aqui, que é o mesmo milagre que operou junto com Cristo, que foi o milagre da ressurreição. Você, um ex-cadáver, você foi agraciado por Deus, o Pai, que atuou o mesmo milagre com Jesus Cristo, que foi ressuscitado na cruz,
quando foi morto na cruz e foi ressuscitado, juntamente nós somos herdeiros desse mesmo milagre, desse mesmo poder, não porque nós temos merecimento, mas porque Deus é rico em misericórdia. Glórias a Deus. Ele nos amou. E às vezes nós nos pegamos nos perguntando assim: por quê? Às vezes a gente pensa: vou chegar lá no céu, vou perguntar, mas Deus, por quê? Deus, eu não tenho que fazer nada. Mas Deus, me explica melhor isso. E a verdade eterna que a Bíblia nos mostra é que Deus é justo. E se Ele aplicasse justiça a você sendo um cadáver, iríamos todos não tão felizes, não tão contentes, não tão alegres, para o inferno, mortos, fedendo, sem sentir a presença de Deus, porque morto não reage. Esse seria nossa condenação eterna, e Jesus e Deus não seria de maneira nenhuma injusto fazendo isso e nos lançando nesse lugar terrível. Ele é justo e, por vezes, ainda mais nós que somos tradicionais, falo com relação aos batistas, né, presbiterianos e outras correntes também, nós tendemos a pensar em objetificar certos atributos de Deus para fazer desse atributo de Deus o nosso ídolo. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós afirmamos que Deus é justo e paramos ali. Muitas vezes nós afirmamos que Deus é amor, mas paramos aí. Muitas vezes nós não adoramos Deus em sua completude, em sua totalidade, né? Muitas vezes nós escolhemos atributos de Deus para adorar. E, irmãos, isso é idolatria. Porque nós estamos substituindo a pessoa de Deus por um atributo que me agrada. Por um atributo que faz com que a minha religiosidade faça sentido para mim. E olha que eu não estou falando de outro Deus. Eu não estou falando de outra personalidade. Eu não estou falando de outra pessoa. Eu estou falando de Deus. Mas uma atitude idólatra de separar, de fragmentar Deus, que é pleno e completo, segundo o meu prazer. Na prática, eu estou me colocando no lugar de Deus, e esse é o erro da idolatria. E nós temos que lembrar que Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Essa é a resposta dele. Por que o Senhor me salvou? Porque eu quis. Já parou para pensar nisso? Você estava morto, fedendo, sem reação. Mas Deus, porque Ele quis, Ele te ressuscitou e fez com que você fizesse parte do maior milagre da história da humanidade, junto com Cristo Jesus. Essa é a verdade eterna que está no versículo 5. Estando nós, Ele está se colocando também, não se colocando como pessoa, mas se colocando como raça de judeu, tá bom? Nós, vocês gentios e nós judeus, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
E essa é a palavra maravilhosa da graça de Deus que nos salva e que nos redime, que nos ressuscita e que faz com que nós participamos do mesmo milagre, que é o maior milagre da história da humanidade, que foi a ressurreição de Cristo Jesus. Versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco e em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos entronizou com Cristo. Isso é uma promessa, isso é algo que nós ainda estamos esperando, certo? Nós ainda não temos o nosso corpo glorificado, mas aqui já está essa promessa, de que nós que fomos ressuscitados, estaremos à direita do Pai, também com Cristo Jesus, porque fomos ressuscitados com Cristo Jesus, mediante o poder de Deus Pai. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a mensagem que nós temos em diversos salmos, essa é a mensagem que nós temos em diversos textos da Bíblia, que Deus é bom. Nós temos o hino de inauguração do templo de Salomão: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui ele está falando a mesmíssima coisa, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é também o hino inaugural da amada Igreja Universal, de todos os santos e santos separados. Santos são aqueles que estão separados para a glória de Deus, para receber essa graça, essa misericórdia. Os irmãos perceberam que eu usei duas palavras diferentes e eu disse duas palavras iguais, uma correlacionada à outra. A primeira, morte, separação eterna de Deus. E santos, também como separação. A diferença entre uma e outra é que a morte espiritual, a morte no seu sentido completo de separação, nós estávamos nos afastando de Deus. Mas a Bíblia nos fala que quando o Senhor nos escolhe, nos elege e nos separa para sermos santos, separados para a honra dele, é porque ele quer nos separar da morte, do pecado e nos ajuntarmos junto a ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus é aquele que viu um cadáver Ele viu você, pessoalmente você, morto em delito e em pecado, desobediente, filhos da ira. E ele olhou para Jesus, também morto, crucificado, enrolado em faixas. E ele pensou: pela ressurreição do meu querido filho unigênito, eu vou poder salvar justamente você, pessoalmente. Isaías 53 fala que quando Jesus estava, é uma profecia, né? Fala que o servo sofredor, ele nos viu,
e que nós, santos, separados para a igreja santa de Deus, nós somos, Ele nos viu, cada um de nós, individualmente, manifestando graça e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E Ele fez por isso, para que fosse mostrada a todo o universo, por todos os séculos que viriam, a suprema bondade, a suprema riqueza da graça de Deus e a bondade para conosco. Vou usar um exemplo dos esportes, né? Eu faço karatê, que temos alguns karatecas, nós temos alguns esportistas aqui, e o que a gente mais quer numa competição é dar o nosso melhor e conseguir aquela medalha, aquela pedrinha, aquela pedaço de metalzinho valioso e precioso, porque aquilo representa o nosso esforço. E muitas vezes nós encaramos a corrida da fé como se nós, no dia em que nós subirmos e formos à presença de Deus, Ele nos dará uma medalha, colocará no nosso pescoço, aqui toma a medalha, você ganhou, correu a corrida da vida e ganhou. E isso tem um problema. Vamos continuar ali no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que nós andássemos nelas. Na medalhinha tem aquela frase, né? Quase sempre tem aquela frase: honra ao mérito. E Deus colocaria uma medalhinha no seu peito, falando: honra aquele que merece. A ilustração, irmãos, é que você, pessoalmente, ex-cadáver, novo, convertido, crente separado por Deus, você é a medalha que Deus vai colocar em seu pescoço para toda a eternidade, para ver, eu fiz isso aqui, toda essa obra de construir um mundo em 7 dias, apesar do pecado desse povo, apesar do coração duro desse povo, apesar da transgressão desse povo, apesar de tudo que eles fizeram contra mim, olha o meu plano, olha o que eu fiz aqui. Essa daqui é a mensagem da graça suprema, da minha bondade eterna, que vai durar para sempre. E é isso que você é para Ele. Você é a medalha que Deus vai expor, não por causa de você, por causa dos méritos dele. Honra ao mérito de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que te escolheu. E no versículo 10, ele fala essa frase tão bonita: pois somos feitura dele. Feitura é uma palavra que não existe, não é precisamente isso que está escrito no original, no grego. Vou gastar um grego aqui um pouquinho, mas os irmãos vão entender. Feitura é a forma que o tradutor escolheu aqui. No caso, a minha versão é uma João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, mas é a forma que essa versão escolheu para traduzir a palavra poieme, que é muito parecida, os irmãos já devem ter notado, com a palavra poema. Pois somos poema de Deus, obra de arte de Deus. Glória a Deus. O mérito não é nosso. Nós somos o poema que Deus escreveu
no universo, para que todos pudessem ver a beleza daquilo que Ele fez, de um Deus criador, de um Deus criativo, de um Deus que se compadece, de um Deus que escreve a história, faz da forma que Ele quiser, e é a história mais bonita de todo o universo, que será exaltada pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que todos andássemos nelas. E nós temos essa discussão, creio que ultimamente nem é tanto uma discussão sobre fé e obras. Nós sabemos que as obras são consequência da fé que nós temos em Cristo Jesus, nesse roteiro que Deus, o Pai, criou para todos nós. E Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Israel, como é que eu vou saber se eu faço parte desse corpo, se eu estou vivo, se eu não estou podre, fedendo, morto em delitos e pecados? A sua nova natureza vai te instigar, vai te provocar e vai te dar oportunidades para fazer boas obras que glorifiquem o nome de Deus. E dessa forma, com essa medalhinha no peito de Deus, que é você, que é a sua amada igreja, Ele vai poder testemunhar para todo o universo, para todo sempre, a sua boa obra, que um dia nós iremos contemplar face a face. Amém? A mensagem de Deus é essa, e eu convido os irmãos que fechem os seus olhos, e se você consegue compreender a dimensão disso, a bondade de Deus, a necessidade que você tem de entregar a sua vida para Deus, para que o nome dele seja glorificado para todo sempre, mediante também a sua vida, sendo uma medalhinha lá no peito de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão de entregar a vida a Cristo Jesus e ser feitura, poema dele, criado em Cristo Jesus, pense nisso com carinho, seja constrangido pelo Espírito Santo para que você possa entender que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Tome essa decisão. Querido Deus, oro e peço e engrandeço, Senhor, pela tua boa obra. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é criador, é criativo, e que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Senhor, para fazer todas as coisas conforme a tua bondade e a tua vontade, Senhor. E se houver uma alma, Senhor, para ser transformada, que tenha consciência disso que foi falado aqui na tua palavra, Senhor, do teu amor, mesmo nós estando mortos, ó Deus, toque o coração, transforme o coração, que essa pessoa entenda, que procure o seu pastor, que procure a sua liderança, para que possa fazer um compromisso de aprender cada vez mais e mais do Senhor, porque é isso que faremos pela eternidade. Nós estudaremos e trabalharemos para a obra, não será diferente daqui, Senhor, será apenas perfeito, porque a tua obra estará completa, concluída e visível para todo o universo ver, Senhor, como o Senhor é grande entre as nações, como o Senhor é grande entre os povos, como o Senhor é grande entre os deuses falsos, Senhor, como o Senhor é grande entre os anjos, como o Senhor é grande entre qualquer um, Senhor, porque o Senhor é o começo e é o fim de tudo, Senhor. O Senhor não tem limites, o seu poder é eterno, o seu poder é sublime, Senhor.
e peço que pelo menos mais um, Senhor, se renda a esse poder eterno, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. As palmas louvam ao Senhor.